Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Laércio Carneiro, perito criminal, e no vídeo de hoje a gente vai tratar de necrópsia, tá? Que é um assunto muito interessante que envolve muito fascínio para quem gosta da área, para quem pretende trabalhar na área. É um assunto muito recorrente aí em concursos públicos na parte de medicina legal, na parte de criminalística, quando o tópico de tanatologia forense é cobrado no concurso, tá? Mas antes da gente entrar no assunto, dá aquele like, ajuda a gente aí a crescer esse canal, tá? Se inscreve, compartilha, ativa as notificações, comenta lá embaixo para incentivar a gente a produzir mais vídeos bacanas como esse, tá? Para ajudar você aí na sua preparação e no esclarecimento de dúvidas acerca de medicina legal e da sua carreira se envolve esse assunto, tá bom? Então, pessoal, a necrópsia, o que vem a ser a necrópsia? A necrópsia ou autópsia ou necroscopia ou exame cadavérico, gente, nada mais é que um exame técnico científico, um exame médico detalhado do cadáver para verificar o que? A causa da morte, principalmente, e as circunstâncias em que a morte se deu. Quem realiza o exame de necrópsia ou de autópsia ou necroscopia é o médico legista, que é o profissional habilitado para realizar esse exame e emitir um laudo, emitir um parecer, emitir uma opinião técnica sobre o assunto, sobre as conclusões, né? Durante o exame, o profissional habilitado para isso é o médico, mas é importante ressaltar que ele sempre é auxiliado por um técnico, por um auxiliar de autópsia ou de necrópsia ou profissional necrotomista, e essa nomenclatura varia a depender do estado, tá, gente? Então, nada mais é que esse exame detalhado que o médico procede auxiliado por um técnico ou auxiliar de autópsia, tá, gente? E quais os tipos de necrópsia que nós temos? Nós temos três fundamentais tipos de autópsia ou de necrópsia. Primeiro lugar, a mais realizada no Brasil, principalmente em outros países, principalmente em países violentos como o nosso, né? A necrópsia médico-legal. Esse tipo de necrópsia, gente, é realizado no Instituto Médico Legal quando a autoridade policial, quando o delegado de polícia requisita a realização desse exame. Sempre em casos de mortes violentas ou de mortes suspeitas. Então, morre alguém de assassinato, de suicídio ou de acidente, ou de uma morte de causa suspeita qualquer, a autoridade policial toma conhecimento, o delegado de polícia, ele emite um documento para o Instituto Médico Legal requisitando a remoção daquele cadáver do local do crime e a realização da necrópsia no Instituto Médico Legal, tá? Claro que antes de tudo isso tem o exame pericial de local do crime, tá? Antes da remoção e necrópsia do corpo, tá, gente? Então, lá no Instituto Médico Legal, que é um órgão da Secretaria de Segurança do Estado, geralmente vinculado às polícias judiciárias, polícias civis, polícias científicas, por exemplo, tá? Realizada essa necrópsia médico-legal. Nós temos também as necrópsias clínicas. Gente, a necrópsia médico-legal serve para elucidar a causa da morte violenta, tá? E dizer se mais provavelmente foi por assassinato, por suicídio, por acidente ou talvez até uma morte de causa indeterminada. Nós temos também a necrópsia clínica. A necrópsia clínica é realizada nos casos de mortes naturais, mortes de causas internas por doença ou por velhice. Enquanto a morte violenta é necropsiada no Instituto Médico Legal, a morte natural é necropsiada no Serviço de Verificação de Óbito, que é um órgão da Prefeitura dos municípios, tá? Vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, e essa necrópsia
ela tem a finalidade de estabelecer, de estudar as causas de mortes naturais, para produzir dados estatísticos, dados epidemiológicos para a Secretaria de Saúde do município, do estado e do Ministério da Saúde acerca das causas de mortes naturais mais frequentes. E nós temos também, gente, as necrópsias acadêmicas, que são aquelas feitas com o intuito de obter conhecimento científico acerca de medicina e de outras ciências da saúde, tá? Essa necrópsia é feita no ambiente de faculdade, no ambiente de escolas técnicas, no ambiente de universidade. O responsável pela necrópsia é um professor, tá? Geralmente um médico, um profissional habilitado para realizar a necrópsia, que é acompanhado de um técnico e de seus alunos, e ali eles fazem todos os estudos necessários, tá? Eu fiz aqui um roteirinho para eu não esquecer de nada para falar para vocês, tá, gente? O foco nosso, gente, que é mais recorrente, é a necrópsia médico-legal, né? Que é aquela feita no Instituto Médico Legal, porque tudo que envolve crime, envolve um fascínio, né? Envolve uma curiosidade a mais, embora a profissão e a atividade de necrópsia em si já seja uma atividade assim que desperta muita curiosidade das pessoas, e quem gosta muito e vai atrás mesmo desse assunto, tá? Depois nós podemos produzir outros vídeos sobre esse assunto, caso vocês gostem, caso o vídeo tenha uma boa visibilidade aí, tá, gente? Gente, as necrópsias médico-legais, elas estão lá no artigo 162 do Código de Processo Penal, que é a lei, né, que regulamenta as perícias e a atividade dos peritos no Brasil. Aliás, se você está estudando para concurso, você não pode deixar de ver, né, os artigos 158A a 184 do Código de Processo Penal, que trata de todos os tipos de perícias e da atividade dos peritos, né? E a necrópsia em si, a autópsia é um procedimento pericial. Você não pode deixar de ver esses dispositivos, porque cai na parte de medicina legal, de criminalística, de processo penal, e ainda pode cair na parte da sua prova discursiva, tá? Então, lá no artigo 162 do Código de Processo Penal, o legislador fala da autópsia, da necrópsia, né? E ele fala que sempre em casos de morte violenta será necessária a realização da autópsia, pelo menos 6 horas após o óbito, tá? Salvo se, e de modo geral, a necrópsia padrão, né? Ocorre o exame detalhado externo do cadáver e a abertura das cavidades internas, tá? A abertura da cavidade craniana, da cavidade torácica e da cavidade abdominal. Via de regra, pelo código, essa necrópsia deve ser realizada pelo menos 6 horas após o óbito, salvo se por evidências dos sinais externos de morte violenta, por exemplo, um esmagamento de crânio, um politraumatismo com evisceração, casos em que não deixa dúvida acerca da morte. O médico legista julgue que possa ser feita antes desse período. E quando a causa da morte é muito evidente, como nesses casos, por exemplo, ele não precisa aguardar as 6 horas, tá, gente? Como que é feita a necrópsia? Primeiro, o exame externo detalhado do cadáver, tá? O médico descreve tudo, analisa tudo, do jeito que o cadáver chega, tá? Tudo que vem junto ao cadáver, por exemplo, uma corda no pescoço, em caso de enforcamento, é descrito e analisado pelo médico legista, tá, gente? Depois o cadáver é despido, é tirado as vestes dele, ele é lavado para ser feita a abertura das cavidades, né? Como eu falei para você, a cavidade craniana, torácica e abdominal, beleza? Quando o médico e o técnico abrem essas cavidades, eles examinam detalhadamente, fazem todas as anotações necessárias, as fotografias necessárias e fazem a coleta dos materiais necessários para exames.
Exemplos: corpos estranhos. Em casos de morte violenta por projétil de arma de fogo, por exemplo, o médico vai coletar os projéteis que tem dentro do corpo, vai anotar, vai ter todo um cuidado com a cadeia de custódia. Nós gravaremos outro vídeo sobre cadeia de custódia, que é um assunto novo que vai cair muito nos concursos, tá? Se você quer saber sobre esse assunto, coloca aí embaixo, comenta aí embaixo, quero saber sobre cadeia de custódia para eu gravar o próximo vídeo. Beleza? Então, vamos supor, o médico coletou os projéteis, ele anota com todo cuidado, lacra, preenche toda a cadeia de custódia e envia para a seção de balística, para o laboratório de balística, elucidar, estudar, determinar, por exemplo, o calibre, a origem, o tipo de arma de fogo que expeliu aquele projétil, tá? Corpos estranhos são coletados, amostras de materiais para análises, para exames são coletados. Exemplo, amostras de sangue, amostras de urina, amostras de conteúdo estomacal, para verificar, por exemplo, a intoxicação, a presença de drogas, o estado de embriaguez do indivíduo, se a dúvida for essa, se foi esse o caso, tá? Coleta de materiais de amostras para enviar para o laboratório. E também são coletados, por exemplo, fragmentos de tecidos, fragmentos de vísceras, para exames anatomopatológicos, fígado, qualquer tipo de tecido que o médico julgue necessário, fragmento de estômago, tá? Por exemplo, tá, gente? Qualquer tipo de célula, de tecido, de material orgânico que faça parte do corpo do cadáver. Então, em linhas gerais, é isso, tá, gente? Depois que termina o exame, o médico legista, o técnico, faz a reorganização daquele corpo, daquele cadáver, para devolver para a família em condições dignas, né, de recebimento, limpinho, organizado, faz a reconstituição, fecha o corpo todo novamente, tá? É um trabalho muito importante. Eu já vi corpos entrarem no IML totalmente destruídos e o médico ou técnico de necrópsia, após a necrópsia, fazer uma verdadeira plástica no corpo, tipo assim, uma vítima de tiro de calibre 12 no rosto que teve o esfacelamento da face e o técnico faz o melhor que ele pode ali, devolve o cadáver para a família com a aparência 1000 vezes melhor. Então isso é um trabalho muito importante para a família ter condições de velar de forma digna aquele corpo, né, gente? De forma menos traumática, de forma menos chocante. Agora que a gente discutiu os principais aspectos da necrópsia, a gente vai ver aqui uma questãozinha que caiu no concurso do ITEP-RN de 2018 para o cargo de perito, mas caiu para outros cargos também, tá? Agente de necrópsia ou necrotomista, agente técnico forense, né? E os outros cargos, tá? A banca é a AOCP de 2018, eu vou ler para você e a gente vai comentar, tá? Em relação à autópsia, assinale a alternativa incorreta, tá? Então a banca quer a incorreta, haverá 4 corretas e uma incorreta. É importante você mentalizar isso para você não se confundir. Alternativa A autópsia é o exame do cadáver humano que tem, entre outros objetivos, a finalidade de diagnosticar a causa da morte. Perfeito, conforme nós vimos, né, gente? Correto. Na autópsia, alternativa B, em caso de morte violenta, o exame externo do cadáver não basta para precisar a causa da morte, sendo obrigatório o exame interno. Falso, né, gente? Nós vimos que quando os sinais externos de morte forem evidentes para o médico, para o profissional que vai produzir aquele laudo, aquele parecer, ele não precisa necessariamente abrir as cavidades. Ele relata o que ele constatou, ele justifica porque que ele não abriu as cavidades e aí ele conclui o laudo dele, as anotações dele, beleza? Então essa é a falsa. Vamos ver as demais? Alternativa C, na autópsia médico-legal, entre outros objetivos, busca-se diagnosticar a causa da morte, correto, o que pode favorecer a elucidação da causa jurídica, correto, tá? Alternativa D, a autópsia médico-legal, conforme determina a legislação atual, é obrigatória em casos de morte violenta, correto, artigo 162 do Código de Processo Penal. A autópsia será feita pelo menos 6 horas após o óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo.
Corretíssimo, gente. Então você viu que nesses 10 minutinhos que a gente trabalhou o assunto aqui, você tem condições de gabaritar as questões que aparecem sobre esse assunto. Se você quer um curso completo de medicina legal, de criminalística, de criminologia para concurso, lá na plataforma do Gran Cursos Online, você pesquisando pelo meu nome ou pela minha disciplina, você pode comprar só a disciplina, você pode comprar o pacote completo para o seu concurso ou a assinatura ilimitada, tá? Você terá acesso a todas as nossas disciplinas, tá, galera? Mas eu vou produzir mais vídeos gratuitamente para vocês aqui, para a gente estar sempre acrescentando. Então, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, curte, compartilha, inscreva-se aí, comente, ajude a gente a produzir os próximos vídeos, sugiram assuntos aí que a gente vai gravando, beleza, galera? Um abraço, bons estudos, até a próxima. Espero que tenha ajudado, que tenha acrescentado em alguma coisa para vocês nesse assunto. Falou, até a próxima!